Carboidratos. Você os teme? Você tem medo de comer carboidrato? Tem carbofobia? Se sim, vem com a titia Ana, que a Nutri vai falar um pouquinho sobre esse nutriente, que é um macronutriente. Isso quer dizer que existem dois grupos, né, de nutrientes que a gente precisa saber antes de começar essa conversa de carboidratos. Nós temos os macronutrientes e os micronutrientes. Macro, como o próprio nome fala, né, vem de uma dimensão um pouco maior do que micro, concorda? Então, macro quer dizer que é um nutriente que talvez a gente tenha que considerar que precise mais do que os micros. Os micros, a gente está falando de vitaminas e minerais. Quando a gente fala de macronutrientes, a gente está falando de carboidratos, gorduras e proteínas. E por ser também nessa fala como macro, elas também são maiores em questões mesmo da sua, né, forma, diferente dos micronutrientes. Então, quando você consome alimentos ricos em carboidrato, a gente está falando de, né, um nutriente que é composto de carbono, hidrogênio e oxigênio. E aí, por que eu tô trazendo essa informação aí? Porque essa química aí vai agir no nosso corpo e vai produzir energia. A função principal do carboidrato é gerar energia para o nosso corpo. O grande ponto é o seguinte: quando a gente come o carboidrato, ele vai, né, no final das contas, ali no processo de digestão, da absorção, vai virar algo chamado glicose, né? É o açúcar aí que está no sangue. Quando o corpo produz essa glicose, então o nosso pâncreas vai começar a liberar insulina para captar esse açúcar que está correndo ali na sua corrente sanguínea. Ao pegar esse açúcar que está lá circulando na sua corrente sanguínea, ele vai estocar isso para a gente ter energia. E essa energia geralmente é estocada ou no músculo ou então no fígado. Então vai fornecer energia para a gente viver, para a gente caminhar, para a gente estudar. Então ele tem um papel crucial, né, para a gente ter energia, né, força, disposição aí física. E para dormir, para a gente estar só repousando também, né, tá trazendo energia. E também para o nosso cérebro, que também se alimenta bastante dessa glicose aí. O grande ponto é quando esses estoques começam a ficar cheios, ou seja, o músculo já tem bastante estoque de glicogênio, que é quando, né, a glicose vira, né, essa parte, né, que está lá no seu músculo, e também tem excesso desse glicogênio no fígado. E é aí que o bicho pega. Aí começa a vir o excesso de peso, é aí que começa a ter os problemas cardiovasculares, aí que a gente começa a ter relações com doenças, né? Esteatose hepática, a gente pode ter problemas aí, complicações, né, na parte cardiovascular, já começa a ter problemas às vezes com colesterol e por aí vai. Diabetes, então a lista é imensa. Então o problema é o excesso. E também a gente tem que pensar na qualidade desse carboidrato. Então a gente pode pensar, quando a gente fala em carboidrato, que a gente também tem alimentos que são, né, ricos em carboidrato, mas que também tem na sua constituição fibras. Isso ajuda até mesmo essa questão da liberação da insulina, né? É diferente a ação desse açúcar. Então, ao fazer escolhas conscientes na nossa alimentação, a gente pode fornecer bons carboidratos que vão sim fornecer essa energia que a gente precisa e não vão nos prejudicar em ganho de peso ou doenças, né, que são relacionadas ao excesso desse nutriente. Então aqui embaixo eu vou colocar mais informações a respeito disso, para que vocês entendam as dimensões aí e a importância do carboidrato. Então para quem treina, por exemplo, é uma ótima opção para a gente estar incluindo e ajustando na alimentação para você treinar com mais força, para ajudar inclusive a metabolizar as suas proteínas, as suas gorduras. Ele também tem esse papel. Então essa é a informação importante. Os carboidratos estão presentes aí nos tubérculos, estão presentes nos cereais, estão presentes aí nas frutas, enfim. Então ele é um nutriente realmente que a gente consegue ver em maior proporção, né, na alimentação. Então vê se faz sentido para vocês esse vídeo. Não tenham medo dos carboidratos, eles não são vilões. O que é vilão na história mesmo, gente, é o excesso de qualquer alimento, né? Eu acho que o excesso sempre mostra, às vezes, faltas, coisas que a gente tem que observar um pouquinho mais a fundo para entender por que eu estou excedendo nesse nutriente. Por que que de repente, né, esse alimento está começando a trazer um prejuízo para a minha saúde.
Às vezes são questões biológicas, hormonais, às vezes emocionais, enfim, são várias coisas que impactam e que levam as pessoas a buscar mais o carboidrato. Até porque ele vira açúcar no sangue e quando a gente fala, por exemplo, no comer emocional, esse é um nutriente bem requisitado para, né, fazer um papel, às vezes, de aliviar as tensões e gerar, né, um prazer. Então, se faz sentido, continua comigo que depois a gente vai falar um pouco de proteínas, a gente vai falar de gorduras e também dos micronutrientes.